Boa noite, pessoal. Começar mais um Papo Ágil, hoje com Pedro, com esse belo sobrenome Almeida, trazendo aí retrospectivas efetivas, né, como a gente criar ambientes seguros para times ágeis. Ele vai compartilhar um pouco da experiência dele, de como trazer essa segurança psicológica, principalmente em ambientes remotos, motivar a galera a falar, a participar. Acho que ninguém nunca passou por um problema desses por aqui, né? Do time que não quer falar, do time que não quer participar. Mas imagina, né? Então, Pedrão, muito obrigado aí pela disponibilidade. E o show é seu, meu amigo. Pode tocar o pau. Pois é, vamos lá então. Eu preparei alguma matéria aqui para a gente primeiro dar uma olhada e depois a gente pode bater um papo, né? Eu acho que a gente batendo papo a gente aprende muito mais, né? Como vencer os desafios aí de criar ambientes seguros, né? Dentro de times ágeis. Eu acho que qualquer um que já trabalhou com agilidade, como o Caio disse, já sofreu isso, né? Então, é até muito divulgado isso, né? O Caroli tem lá aquela sequência de atividades para a gente fazer antes de uma retro, e uma delas é o safety check, né? Então, ele diz lá, antes de você entrar numa retro, verifique se o time está seguro, né? Para entrar na retrospectiva. Porque se ele não estiver seguro, ninguém vai falar, ninguém vai se expressar, não vai ter inspeção e adaptação, não vai ter aprendizado, né? Agora, fica aquela questão, né? Mas como é que a gente cria um ambiente seguro dentro do time, né? Porque a gente sabe que não é só fazendo um safety check antes da retro que todo mundo vai se sentir seguro. Isso aí é um trabalho que demora, dá trabalho, né? É uma função que precisa de esforço, né? Aí, pesquisando sobre o assunto, né? Eu achei várias matérias bem interessantes que falam sobre isso. Como que a gente cria ambiente seguro em time ágil. Compartilhar minha tela aqui. Vamos apresentar aqui. Todos estão vendo minha tela? Sim? Sim, sim. Tá dando para ver, né? Legal. Então, eu vou apresentar 3 cenários aqui para todo mundo que tem algo em comum, né? Então, são situações bem diferentes uma da outra, mas todos os 3 cenários têm algo em comum e depois a gente pode gerar uma discussão sobre isso, né? O primeiro cenário, se a gente ver essa foto, a gente pensar numa enfermeira trabalhando à noite num hospital bem movimentado de uma cidade grande, tipo São Paulo. Então, ela está ali na rotina dela, e aí ela tem que aplicar um medicamento num paciente, e quando ela vai ver a dosagem do medicamento, ela percebe que aquele medicamento parece com a dosagem um pouco alta demais, assim, ela nunca aplicou tanto daquele medicamento num paciente. Aí, numa situação dessa, ela pensa um pouco, ela tem uma alternativa, talvez ligar para o médico na casa dele, né, como é à noite, para tirar a dúvida se aquela dosagem está certa. Mas aí a enfermeira começa a lembrar dos comentários negativos que ela recebeu a última vez que ela fez isso, que ela ligou para o médico na casa dele. Então, ela até começa a criar algumas justificativas na cabeça dela, né? Tipo, esse paciente realmente ele está num tratamento experimental, então eu acho que eu não preciso ligar para o médico, eu vou seguir aqui com a dosagem, né? Ela vai lá e aplica conforme prescrito, né? Essa é uma situação. Um outro cenário para a gente imaginar. Então, vamos pensar aí num Scrum Master que está numa retrospectiva, né? Está numa retro aí da sua sprint. E aí ele viu que durante a sprint aconteceu vários problemas, né? Então, o time não está engajado, não tem espírito de equipe, vários PBIs ali não foram concluídos, a meta da sprint não foi atingida. E aí ali na retro, quando chega a hora de escrever o que o time tem que melhorar, ninguém escreve nada. Ou pior ainda, né? Não sei se alguém já passou por isso. Alguém escreve alguma coisa e depois não comenta, né? Quando vai se gerar a discussão, quem que escreveu esse PBI aqui? Você quer explicar um pouquinho melhor para nós o que é esse problema que se escreveu? Aí fica aquele silêncio, né?
a pessoa que escreveu não tem coragem de se expressar ali, né, no meio da retro. E um terceiro cenário, se colocando aí no papel de um PO agora, né? Então, Scrum Master, agora PO. Um PO que está ali no meio da review, aí eis que aquele mega diretor que está no convite ali da review, né? Que nunca apareceu em nenhuma review, resolve entrar na sprint review. Ele não só entra, mas a cada 2 palavras que os devs falam, ou que a PO fala, ele dá um palpite. E aí, quando chega a hora de falar ali da priorização do backlog, ele começa a colocar itens ali no backlog e fala que aquilo é prioridade máxima, que o time tem que deixar aquilo para trás e colocar esses itens que ele está falando, porque ele sabe o que é prioridade ali na empresa. Aí a PO, ela conhece o roadmap, né? Ela sabe o que é prioridade, ela já validou com dinâmicas o roadmap, sabe qual que é o problema do usuário. Mas todo mundo está ali pilhado, concordando com o diretor, né? Sempre animado. Aí ela pensa um pouco e deixa quieto, né? Vamos seguir aqui o que o diretor está falando, né? Então, esses 3 exemplos aí, cenários diferentes, né? Eles mostram um momento no ambiente de trabalho que falar ia fazer diferença. Expressar uma opinião era extremamente necessário, né? Alguém falar naquela ocasião. Mas aí quando a gente ouve esses casos, talvez a gente pense assim, se eu estivesse lá na situação, eu nunca ia fazer isso, né? Jamais. Eu ia dar a minha opinião, eu ia aplicar o medicamento lá com uma enfermeira, né? Ou concorde, assim como eu, né? Essa é a minha ideia também, o quão comum é isso acontecer, né? No ambiente de trabalho, né? Aquela situação assim que a gente pensa em fazer uma pergunta quando está considerando um assunto, mas aí a gente volta atrás, fala assim, deixa isso aí, depois eu vou descobrir sozinho, né? Deixa quieta essa pergunta, não vou fazer a pergunta, não. Né? E aí agora a questão é, por que situações assim acontecem, né? Então, aí eu queria gerar uma discussão aí com o grupo. Vou até parar o compartilhamento aqui, para a gente poder comentar, né? Então, por que esse tipo de situação acontece? Quem que tem alguma opinião aí, gostaria de comentar algo, né? As pessoas não se sentem seguras para expressar o que estão pensando, ou se sentem ameaçadas pelo diretor, ou pelo Scrum Master ali na retro, ou até pelo próprio médico que está distante, que vai ser incomodado, e ela fala, não vou incomodar, e ela dá aquele passo atrás. Essa é a ideia? O contexto, né? O contexto do ambiente, né? O contexto ali vai ditar o comportamento das pessoas, né? Por isso que as pessoas, elas são guiadas por suas crenças limitantes, né? O contexto vai dizer ali como a gente vai definir ali os padrões de comportamento. Então, complementando só o que o Caio falou, se a gente não tem um ambiente ali seguro, se a gente não tem um ambiente onde a gente está à vontade, a gente isso termina ditando o nosso comportamento. E aí, complementando o que o Samuel disse, desculpa, Gui, as pessoas não estão também empoderadas, né? Elas não foram preparadas para assumir essa voz ativa de se manifestar. Não foi dito a elas, vocês podem fazer, vocês devem fazer. Pode seguir, Gui, foi mal. Não tem um ponto aí que é aí o ambiente, né? Por exemplo, às vezes o diretor, o gestor, o supervisor, ele sabe mais, ou ele entende mais do que quem está ali no time, né? Às vezes ele tem um direcionamento que, não, já que ele falou, acho que a gente tem que ir nesse caminho mesmo. E isso é o que é comum em algumas empresas onde você tem uma hierarquia verticalizada aí. É isso aí, eu concordo. Uma opinião aí, Guilherme? Eu vi tua mão levantada aí. Até um ponto, talvez, de desmotivação, né, Pedro? Então, assim, dependendo desses casos que você comentou também, até daquela menina lá da primeira, né? Dela dando uma sugestão por ela ser, até no caso, por exemplo, dela estar seguindo ordens, né, de maneira geral,
ela já compartilhou a opinião dela no passado e simplesmente pode ter sido ignorada, né? Então, sem falar de ambiente seguro, sem falar de medo, etc., tem aquele passo também assim, poxa, o que eu falar, será que vai mudar alguma coisa? Será que o que eu falar ele vai ser ao menos considerado, entendeu? É verdade. Total sentido, né? E assim, nessa linha do que o Guilherme comentou, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Pedro, você prefere Oi. colocar em modo apresentação os slides? Tá aparecendo para a gente a tela do PowerPoint, entendeu? Não tá aparecendo a apresentação. Ah, é? Uhum. Vamos ver aqui. O modo apresentação é onde aqui? Lá embaixo à direita. Aqui você fala? Isso, é, Legal. Isso. maravilha. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre segurança psicológica, né, em times, talvez uma das primeiras pessoas, quando a gente digita no Google essa palavra segurança psicológica, é essa professora de Harvard aí, né? Amy Edmondson. Ela foi uma das primeiras pessoas a estudar sobre segurança psicológica, né? Então, ela começou a estudar lá em 1999, quando ela estava fazendo o doutorado dela, e ela achou muito interessante esse tema, segurança psicológica em times, né? Então, como isso influencia a produtividade no trabalho. Inclusive, ela escreveu esse livro aí, que é uma recomendação, um livro muito bom, né? Muito famoso aí sobre como criar organizações sem medo, né? E ela comenta no livro dela que uma das principais causas de por que isso acontece, situações como essas, né, que a gente viu aí esses exemplos, é porque quando a gente é criança, a gente desenvolve uma habilidade que depois que a gente se torna adulto, isso aí fica enraizado na nossa mente, né? É uma habilidade que ela chama de isso aí, ó, gerenciamento de impressões, né? Então, todo mundo tem essa habilidade, é uma habilidade inconsciente, né? Onde a gente fica o tempo todo gerenciando que impressão a gente está passando para os outros, né? E aí ela tem até um TED muito interessante, um TED Talk, né? Onde ela fala nesse TED Talk dela que o corpo, vamos dizer assim, a nossa mente, para nos defender, ele cria uma lógica muito simples para gerenciar impressões, né? Que é isso aí que ela escreveu, ó, que eu coloquei aqui, né? Então, num time ou numa equipe, se você não quer parecer ignorante, o que você faz? É simples. Não faça pergunta. Se você não quer parecer incompetente, também é simples. Não admita fraqueza ou erros. Se você não quer parecer intrusivo, não dê ideias. E se você não quer parecer negativo, não critique o cenário de onde você está trabalhando, né? Então, ela diz que isso aqui está no nosso inconsciente, né? O gerenciamento de impressões. E a nossa mente fica o tempo todo falando isso aqui para a gente, né? Então, olha, se você não quer causar essas impressões aqui, faça isso daqui, né? Então, é algo nato do ser humano, né? Que a gente, aí como Agile Coach, como Scrum Master, como Agile Master, né? A gente tem que estar constantemente trabalhando isso no time para evitar esse tipo de atitude aqui, né? E como que a gente faz isso? É criando segurança psicológica, né? Então, o que é segurança psicológica? Ela define, segurança psicológica é uma crença compartilhada por membros de uma equipe de que a equipe está segura para assumir riscos interpessoais. A crença de que ninguém será punido ou visto como ignorante, incompetente, negativo ou perturbador por se expressar ideias, ter preocupações, ter dúvidas ou assumir um erro. Então, isso aqui é segurança psicológica, como ela define, né? E aí surge a pergunta, tá, mas será que isso aí é importante mesmo, né? Ah, a gente está considerando, mas será que lá no ambiente de TI ou no time que eu estou trabalhando, será que eu tenho que me preocupar com isso? Isso aí não é uma questão de personalidade só e não vai afetar o meu trabalho, né? Mas olha que frase interessante, né? Será que isso importa?
Aí ela diz, né? Toda vez que nós nos contemos, nos privamos. Toda vez que nós nos contemos, nós privamos a nós mesmos e aos nossos colegas de pequenos momentos de aprendizado e não inovamos, né? Acho que essa frasinha final aqui é crucial, não inovamos, né? Isso aqui, inovar é algo que todo mundo busca, né? Principalmente times aí de problemas complexos como o de tecnologia, né? Tem que ser constantemente inovador. Então, se a gente não tem segurança psicológica, o nosso time não inova, né? Aquele time tarefeiro que só faz o que manda, né? E aí, para apoiar isso daí, olha que interessante, a Google, uns anos atrás, ela criou um projeto chamado Projeto Aristóteles, né? E esse projeto tinha esse objetivo aqui. Tá, todo mundo sabe que a Google é exemplo em eficiência, né? Todo mundo sonha em trabalhar na Google, mas o que torna uma equipe eficaz na Google, né? Então, eles criaram um projeto para responder essa pergunta aqui. Tem algo que todas as equipes da Google têm em comum, as equipes mais eficazes, mais eficientes, elas têm algo em comum? Aí eles começaram a estudar isso daí, e estudar a fundo mesmo, né? Eles pegaram 180 equipes da Google e começaram a estudar traço de personalidade, habilidades, dado demográfico da equipe, as dinâmicas que as equipes faziam. Eles fizeram centenas de entrevistas com membros de equipe, com líderes, entrevistas às cegas. Eles falam na pesquisa dele, duplamente cega a pesquisa, né? Então, tanto o entrevistador como o entrevistado não sabia o contexto do que eles estavam perguntando, né? Aí eles pegaram os resultados e rodaram um modelo estatístico aí, eles falam mais de 35 modelos estatísticos diferentes para chegar numa conclusão. O que torna uma equipe eficaz na Google, né? E aí, qual que foi a resposta? Qual que foi o fator número 1 que eles identificaram nas equipes mais eficientes? É isso aqui, ó, que eles listaram, né? Segurança psicológica, né? Que eles descreveram como os membros do time se sentem seguros para tomar riscos e serem vulneráveis na frente dos outros, né? Então, de todos, né? Eles falaram, senioridade do time não importa. Aonde eles estão, se eles estão juntos ou espalhados remotamente, não importa nada, né? Hard skills não importa em questão de times eficientes. Mas o que importa é segurança psicológica. E, apoiando isso também, tem um livro famoso aí do Patrick Lencioni, né, que é esse daqui que está do lado, né, As 5 disfunções de um time, onde ele lista os maiores problemas, né, disfunções de times ágeis, né? E a base das disfunções de time ágil, aqui o fator número 1, onde todas as outras disfunções estão apoiadas, né? Então em cima aqui é falta de confiança, né? Então, no livro dele, o Patrick Lencioni, ele menciona isso, né? Que times que não têm confiança, né? Que eles não são transparentes, eles não se sentem seguros para se expressar, para expressar ideias, é a principal disfunção de um time, né? É a base de todos os outros problemas, né? Que um time tem, né? Então, apoiando aí a necessidade de criarmos um ambiente seguro, né? Agora surge a pergunta, né, de $1 milhão aí, como é que a gente cria um ambiente seguro em times ágeis, né? E aí eu queria abrir de novo aí para vocês comentarem, né? Sugestões, né? Então, a gente viu que é importante, que vamos dizer assim, é o fator número 1 de eficiência, não é tirar certificação, não é estudar muito, não é... Então, o fator número 1 de eficiência de times ágeis é criar um ambiente seguro. Agora, como que a gente cria, né? Diz aí, Guilherme. Assim, eu acho que tem muitas formas, né? Eu acho que quem está facilitando pode meio que falar que a gente está num ambiente seguro, que nenhuma ideia é errada. Eu já vi situações onde, quando começa-se uma discussão
e tem-se uma resposta certa que seria uma resposta mais comum, né? O facilitador perguntou, e que mais? Me dê outras respostas certas, né? E tem uma outra situação que eu acho que é uma das mais legais, que quando você vai pensar em falar alguma ideia, né? Vem sempre aquela, não, eles vão me achar ignorante, alguma coisa assim, sabe? Aí o pessoal escreve as ideias nos post-its, qualquer ideia é bem-vinda, e depois vai se externar isso, a explicação daquela ideia. Então, isso ajuda a você ter um ambiente seguro e mostrar que a pessoa está em um ambiente onde ela pode ser ela mesma, sem julgamento, por assim dizer. São algumas ideias de como criar isso. É verdade. Atitude conta muito, né? Everton? Bom, um ponto que eu acho muito importante é estimular a confiança do time, né? Porque assim, quando você tem a confiança, você vai se sentir à vontade para não ter esse julgamento, né? Porque você confia nas pessoas que estão aí ao seu redor, trazendo até para a vida pessoal nossa, você só se abre com alguém quando você tem confiança, né? Se você não tem confiança na pessoa, você não vai lá falar para ele das suas fraquezas, dos seus problemas, né? Então, assim, eu acho que o principal ponto é a gente estimular a confiança dentro do time, né? Você estimulando a confiança, você traz tudo o outro depois, né? Até eu tenho um curso que eu fiz com o Kelvin, ele falou que a confiança ela tá ali na base, né, de tudo para você praticar os valores do manifesto, os valores do Scrum ali, né? Então, assim, a confiança, eu acredito que é a base de tudo. Aí você tem a confiança dentro do time, você pode mostrar ali as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade ali, né, para que você possa errar às vezes, né, para não ter aquela questão de culpa do time. Então, eu acho que vai nesse ponto aí. Bacana. Temos mais mãos, Samuel? Indo aí pegando o gancho aí na linha do Everton, isso aí também vai ser uma coisa que você tem que construir diariamente, né? É como uma construção. Cada dia você tem que colocar um tijolinho ali e você tem que ser algo contínuo. Tem que ser algo que você tem que construir ali diariamente, tá sempre reforçando, porque não é algo que você chega e agora agora estamos em um ambiente seguro. Não, existe todo um processo para você chegar ali e que você tem que manter. E um dia que aquela ponte desaba, que aquele tijolo ali não encaixa, cai, você perde tudo e vai ter que voltar para aquele ambiente, refazer tudo de novo. E é uma construção sempre contínua, né? É verdade, né? Isso aí faz todo sentido, né? É algo diário, né? Não é algo que a gente consegue do dia para a noite, né? Temos mais mãos, Guilherme. Assim, a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, tentar aquelas conversas menos produtivas de maneira geral. Então, por exemplo, as one-on-ones, por exemplo, as conversas cara a cara, por exemplo. É interessante que o time se conheça, entendeu? Então, assim, é incentivar que o pessoal tenha aquelas conversas, parar, né? Parar, se tem um time de 5 pessoas, você tentar marcar cadência com as pessoas se conhecerem umas às outras, principalmente quem está em posição de liderança, ter aquela conversa no cara a cara com cada um. Às vezes uma pessoa tem alguma certa dificuldade para falar um pouco em grupo, então assim, você pode atuar um pouco ajudando aquela pessoa, incentivando a contribuir um pouco mais. Eu acho que é muito exemplo também, né, Pedro? Se o Pedro tem um tipo de postura e as lideranças e as ideias eles não vão para frente também, os outros vão falar assim, o Pedro não consegue, por que eu vou conseguir, entendeu? Então, acho que tem muito disso também, né? A questão do exemplo. O Jorgen, ele fala muito de atividades fora do trabalho também. Então, por exemplo, ele fala que quando você faz por exemplo, um piquenique com o time fora do trabalho, assim, muda muito o ambiente naquela semana seguinte, entendeu? Então, ele sugere muito atividades fora do ambiente de trabalho, sabe? Então, você combinar com todo mundo para ir num café, você ir num parque, você combinar uma coisa fora do ambiente de trabalho. Legal, isso aí é chamado de team building, né? O team building é aquelas dinâmicas que a gente faz para se conhecer, né? Que também é muito importante para a gente criar segurança psicológica, né? A gente conhecer o lado pessoal do time, né? Além do profissional, né? E o team building também, né? Que é marcar uma partida de futebol, né? Todo mundo jantar junto no final da sprint, né? Isso aí realmente faz muita diferença.
Caio? Só complementar um pouco a fala do Guilherme, acho que ele tocou num ponto muito importante, que é a questão do exemplo, né? Dar os exemplos é muito importante, mas a liderança tem que ter um cuidado muito grande de não ser uma liderança com estrelismo, ou uma liderança que seja infalível, por exemplo. Tá? Eu acho que é muito importante num time que o time enxergue que o líder também erra, que o líder também pode dar opiniões que não são as mais certeiras possíveis, para que eles vejam dentro daquele líder servidor alguém que pode errar e que está ali ainda assim liderando aquela equipe. Tá? Porque quando eles colocam esse líder num pedestal, que é o cara infalível, o que ele fala é lei, o cara não erra nunca, o cara tem sempre as melhores práticas, os melhores resultados, os melhores times para fazer as coisas, e isso acaba, de certa forma, indo no time. Então tem que ter um cuidado muito grande nessa liderança, para que ele não se sobressaia como um herói e que iniba os demais a errar. É verdade, né? Eu acho que todo mundo concorda realmente como a liderança de uma empresa, né? Ela influencia todo o restante da empresa, né? Então, a empresa normalmente é um reflexo dos líderes, né? E é isso aí que o Caio falou mesmo, né? Como eles se comportam vai influenciar o ambiente psicológico, né? A segurança psicológica de todas as equipes da empresa, né? Opa, mais ideias aí, Felipe? Bom, vamos lá. Vou tirar um pouco da minha experiência aqui. Não adianta também a gente só criar aquele ambiente onde a pessoa comece ali a falar. É muito importante também a gente continuar com esse ambiente, sabe? Porque tem muitas das vezes as pessoas não prestam atenção na hora que alguém está falando, sabe? Isso pode causar um trauma nessa pessoa, que às vezes ela até se sentiu bem para falar, só que na hora que ela está falando, a pessoa está assim, ó. A pessoa está falando, parece, em ambientes remotos, assim, parece que não está Mexendo no dando... celular, né? Isso, parece que não está dando atenção na pessoa. Aí, nas próximas experiências, ela acaba meio que se retraindo, sabe? Não adianta a gente só dar aquele gatilho para a pessoa poder falar e não fazer uma escuta ativa, entende? É algo que eu vejo, assim, muito no ambiente remoto e até mesmo, assim, presencial, que eu acho até um pouco, vamos dizer, falta de educação, né? Não escutar o que a pessoa está falando. É verdade, mas é muito comum mesmo, né? Compartilhando aqui, ó, o que a Google deu de sugestão. Então, uma coisa que ela falou no final da pesquisa dela, né, é que uma coisa que eles aplicaram no Google é começar a criar dinâmicas para ilustrar para o time comportamentos que podem apoiar ou prejudicar a segurança psicológica. Então, algo prático que eles começaram a fazer com os times deles, né? Então, que tipo de dinâmica? A gente pode fazer uma aqui, ó. Eu tirei um exemplo aqui do resultado do projeto Aristóteles deles lá, né? Então, esse aqui é um exemplo de dinâmica. Então, é basicamente marcar lá uma hora com o time. Então, falar para eles aqui que o objetivo da dinâmica é cenário de segurança psicológica, ideias e inovação. Então, a gente vai dar aqui uma situação e daí, com o time, gerar comentários, como a gente está fazendo aqui, né? Um bate-papo, né? Então, que situação eles deram aqui como exemplo? Por exemplo, João é um gerente de longa data, conhecida por sua experiência técnica. Nos últimos 2 anos, ele trabalhou como gerente da equipe XYZ, que é responsável por executar um projeto de grande escala. Ele mantém padrões muito elevados, mas nos últimos meses, João tornou-se cada vez mais intolerante com erros, ideias que considera inferiores e desafios à sua maneira de pensar. Recentemente, João derrotou publicamente uma ideia oferecida por um membro experiente da equipe e falou muito negativamente sobre essa pessoa para a equipe pelas costas. Todos os outros acharam a ideia forte, bem pesquisada e que valia a pena explorar. Desde então, novas ideias do time secaram. As ideias de João impulsionaram a recente proposta do projeto, mas ela acabou sendo rejeitada pelos executivos por falta de criatividade e inovação.
Então, esse é o cenário, né? Aí a gente pode, por exemplo, perguntar para o time que comportamentos aqui sinalizam falta de segurança psicológica, o que a gente viu aqui, qual que é o problema aqui. Então, vamos aplicar na prática aí, se a gente fosse um time aí, né? O que a gente pode comentar aí? Qual que é o problema da situação aqui? O João, né? De tanto que ele se achava bom, foi se tornando melhor, mas piorou por outro lado, porque a arrogância tomou conta, né? É uma coisa que o Guilherme falou também, né, lá no início, né, de você não olhar para a ideia dos outros, só a sua, né? Então, assim, as pessoas ela até dá a ideia, mas aí depois vê o que não. Como aconteceu, que era uma ideia boa, todo mundo achou que seria legal ir a fundo, mas não foi à frente. Então, falou, por que eu vou dar a ideia? Então, se aquela ideia que era legal não foi para frente, por que eu vou? É, a pessoa se desmotiva mesmo. É verdade. Ô Pedro, eu queria propor um negócio aí, até já me intrometendo na sua apresentação, que a gente criasse aqui um ambiente seguro e que outras pessoas, ou uma outra pessoa que nunca falou aqui no clube, abre a câmera, abre o áudio e que responda, sabe? Porque nas nossas conversas sempre fica uma galera que é mais que fala mais, como eu, por exemplo, sabe? Então, eu queria propor isso aí, alguém que nunca abriu a câmera, nunca abriu o áudio, acho que pode dar uma contribuição aí, não sei o que vocês acham aí. Claro, vamos deixar claro aqui, estamos num ambiente seguro, né? Não existem ideias erradas, todas as ideias são bem-vindas, né? Eu desafio o Felipe Gandra a falar, cara. Desafio. Eu ia falar mesmo, mas parece um desafio, né? Aliás, o Felipe tá aqui? Tô sem camisa, o cara me desafia só. Não, então esquece desafio, pode esquecer. Tá bom. Não, mas tá Obrigado, certo. nem fiz a barba, nem me depilei hoje para poder aparecer sem camisa assim, pô. Fica Melhor com a câmera não. fechada mesmo. Melhor não. Eu tava até Seguro, mas vai com procurando calma ele aí. aqui. Falei, não tá aqui não, eu tinha acabado de chegar. Mas legal, pessoal. Esse aqui é um exemplo de dinâmica, né? Que dá para fazer com o time, né? Se a gente às vezes vê que o time tá, vamos dizer assim, um pouco inseguro, né? Para se expressar, para falar, a gente começar a promover esse tipo de dinâmica aqui com o nosso time, né? É algo fácil de fazer, incentivar o time a falar, né? Vamos melhorar as coisas então, Pedro. Em vez de ligar a câmera, as pessoas só abrem o áudio, então. Ó, tá ficando mais fácil, hein? Estamos facilitando, não precisa abrir a câmera, né? Mas aqui tem várias outras sugestões, ó. Então, inclusive, depois se quiserem comentar qual que acham a mais interessante, né? Aqui eu fiz um apanhado de sugestões da Amy Edmondson, da Google, do Carole, né? Então, outras sugestões, muitas aqui já foram faladas, né? Como a gente cria um ambiente seguro. Mas, por exemplo, uma outra ideia é mude sua atitude diante do time. Modele o trabalho como um projeto de aprendizado e não de execução, né? Então, a nossa atitude, né, diante do time. Todo mundo aqui está aprendendo, errar faz parte. Aliás, se a gente errar, a gente aprende, né, mais ainda, né, do que acertar. Então, erros são bem-vindos também, né? Aqui foi comentado também, né? Reconheça sua própria possibilidade de falhar. O Caio comentou isso, né? Diga coisas simples como eu sei que deixei passar algo e preciso ouvir vocês agora. Isso aqui, falar intencionalmente isso daqui, né? São aquelas perguntas poderosas, né? A gente reconhecer que nós também falhamos, né? Fazer uso de team building. O time também já comentou, né? Team building, team building, a gente conhecer o pessoal a vida fora do trabalho, fora do escritório dele, né? Então é outra sugestão, né? Comentários aí, Guilherme? Eu gosto muito dessas sessões que a gente faz de brainstorm, né? Então, assim, mais acaloradas, que a gente vai para um quadro, ou
a gente mais tumultuada de maneira geral, que a gente vai convergindo, divergindo, a gente vai achando umas soluções interessantes nesse meio tempo, tá? Mas recentemente, o Jake Knapp, lá do Sprint Printer Sprint, ele falou uma coisa interessante numa das Q&As dele. Ele falou o seguinte, que lá no Google, quando tem, por exemplo, essas sessões de brainstorm, é muito comum, às vezes, tem alguns times, né? Por exemplo, quando está fazendo discovery, está tentando estudar algumas coisas que vão para frente do quadro, começa a descobrir e tal. E é muito comum, às vezes, algumas pessoas até saírem da sala para trabalhar na proposta dela e depois de um tempo ela chega com a apresentação mirabolante lá e quebra todo mundo de uma vez só, entendeu? Porque ela teve tempo de pensar sozinha e maturar as ideias. Então, se você for ver, por exemplo, o método Sprint, por exemplo, tem momentos lá que você trabalha sozinho. Então, ó, você vai ter esse time box para você montar a sua proposta e depois todo mundo vai apresentar suas propostas também. Então, até nesse exemplo aí também uma coisa interessante que pode fazer, Pedro, é assim, é dar um tempo para o time pensar nas ideias, pensar nas propostas, entendeu? Que assim, é muito comum, às vezes, a gente chegar para o time e falar assim, pessoal, tenho essa solução aqui. Aí todo mundo olha, pô, faz sentido, Guilherme, vamos embora, vamos para frente, entendeu? Mas aí, eles nem pensaram uma solução, assim, já foi totalmente influenciado porque eu já apresentei na tela, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tempo, né, para as pessoas pensarem é importante também. É verdade, eu também acho muito interessante esse tipo de dinâmica, né, que o Jake lá ele promove, porque às vezes muitos membros do time eles se sentem assim um pouco temerosos de ir na frente de todo mundo falar, né? Mas aí quando assim, olha, então cada um vai pensar, vai escrever num post-it a tua ideia, a gente vai voltar aqui daqui 15 minutos, meia hora, vai botar tudo num quadro e vai fazer um dot voting na melhor ideia, né? Então todas as ideias vão ser lidas e vai ser votado qual que é a melhor ideia, né? Então é uma atividade essa aí que o Guilherme comentou, muito interessante mesmo, né? A gente falou aqui de team building, né? Eu acho que vocês concordam comigo que team building é um negócio que a gente tem que fazer sempre, né? Isso aí foi algo que eu aprendi na prática, vamos dizer assim. Os cursos não ensinam isso geralmente, né? Parece que o team building é algo que você faz lá na primeira sprint e acabou, né? Mas não, né? O team building é algo que a gente tem que estar fazendo constantemente, né? Com o time, né? E realmente faz muita diferença, né? Outras ideias aqui. O Caroli sugeriu isso daqui, inclusive naquele papo ágil que a gente teve com ele, né? Então, leia a diretiva primária, né? Aquela diretiva primária da retrospectiva faz milagres, né? Onde a gente reconhece lá que todas as ideias são bem-vindas, a gente acredita que todo mundo deu o seu melhor, né? Dadas as condições. Fazer o safety check antes da retrospectiva, né? Então, a gente está sempre medindo a segurança psicológica, né? Esclarecer expectativas, isso aqui é outra sugestão que a Google dá, né? Então, expectativas sobre entrega, que inclui velocidade, qualidade, custo, comportamento, então tudo desde dress code, pontualidade, até padrões de codificação. Então, esclarecer expectativa também causa mais segurança no time, né? O time sabe como se comportar, sabe que ele é aceito, né? E fazer também dinâmicas de alinhamento, né, como o Team Canvas ou Futurospectiva, né, que são dinâmicas aí que alinham as expectativas do time, né. E tem mais sugestões também, eu coloquei no artigo do LinkedIn lá dois materiais muito interessantes, quem tiver curiosidade de saber mais sobre isso aí, né. Eu traduzi um documento que o Google produziu chamado Como Promover Segurança Psicológica em Suas Equipes. Então, é o resultado do projeto Aristóteles lá, né? Eles produziram um documento com várias sugestões, a gente considerou algumas aqui, mas tem mais sugestões que o Google dá, né, de segurança psicológica. Então, eu coloquei para baixar nesse link aqui, né, do QR Code. Então, dá para baixar lá em português. E um outro documento que eu coloquei foi uma sugestão aqui da Red Hat. Eles têm lá aquela seção de Open Innovation Labs deles, né?
onde eles publicam vários tipos de dinâmica para times ágeis, e lá eles colocam um modelo de medição de segurança psicológica, porque isso aí é outra dúvida também. Como que a gente mede o grau de segurança psicológica do time, né? Então, como que eu sei que estágio que meu time está hoje de segurança psicológica? Então, aqui tem lá um modelo de medição que a Red Hat usa, né? Dá para baixar também nesse link aqui desse artigo do LinkedIn, né? Então, aqui foram algumas ideias de como que a gente pode criar segurança psicológica, né, para o time. Eu queria ouvir aí de vocês, o que vocês acharam aí de mais proveitoso, qual que é a mais fácil de aplicar, não sei se vocês têm alguma sugestão adicional também aí. Está aberto aí agora para comentários gerais. Ô Pedro, e todo mundo, né, claro. Hoje meu filho tem 14 anos. E eu estava aqui, né, no trabalho, ele aqui do meu lado, e eu ouvi ele conversando com a professora de desenho geométrico. Ele está no 8º ano. Que eu fiz assim, fiz assado, esse cálculo assim, assado, claro que eu não vou lembrar como é agora. Mas aí eu ouvi a outra parte, foi assim, obrigado, fulano, esqueci o nome. Agora eu sei onde eu errei. E pronto, lutou e tal. Eu fiquei pensando assim, na minha época de escola, eu não falava isso, eu não perguntava na sala de aula. E eu muito menos falaria da forma com que ele falou. Nossa, eu errei aqui. Eu apagava, copiava do quadro certo e depois eu ia estudar em casa. Então, tem muito disso até hoje, no ambiente de trabalho, que a gente carrega isso desde a infância. A gente não podia errar. E a gente não podia demonstrar a vulnerabilidade, que foi essa palavra usada aí. E, inclusive, tem um TED também da Brené Brown, eu acho que ela chama, que ela fala mesmo, o poder das pessoas que se mostram vulneráveis, porque você mostra a sua vulnerabilidade, mostra que o outro pode ser vulnerável, e isso acaba gerando confiança, porque você se expõe ao outro, até certo nível, claro, e mostra que o outro também pode expor. Então, isso, nesse ambiente de trabalho, nosso ambiente de trabalho com times ágeis, principalmente, isso precisa ser muito incentivado, para a gente se colocar vulnerável mesmo, saber onde errou. Eu fiz um código aqui que não estava bom, me ajuda aqui a melhorar esse código, chama o outro, ou até mesmo em outras situações, isso é extremamente importante. Isso é verdade mesmo, Adriana. Você falando assim, a gente começa a lembrar da nossa infância e parece que realmente, né? Não existia o ambiente de cultura de segurança psicológica, né? No passado, isso foi passado para as gerações e isso entra nas empresas, claro, né? A gente está falando de ambiente de trabalho, mas todo mundo traz isso junto, né? Então, realmente é algo assim que abrange todas as esferas, inclusive as escolas, os professores, né? A gente deveria, fazer uma desconstrução do que a gente aprendeu para construir algo novo, um clima de confiança. Imagina que a gente entra numa empresa onde está o clima está todo ruim, ninguém confia em ninguém e tal. Então, a gente precisa desconstruir isso para poder construir um clima melhor, um ambiente mais agradável, de confiança e tal. É um grande desafio. Dependendo da faixa etária das pessoas que aqui estão, a gente vem de uma cultura muito punitiva, né? Na verdade, a criança era punida, errou é castigo, né? Não vou nem entrar no mérito se era o tapa ou era só o castigo em si, mas havia uma cultura da punição e não a cultura do aprendizado. Os nossos filhos hoje já crescem num outro tipo de ambiente, com certeza serão profissionais melhores do que nós mesmos. Assim esperamos, porque é um processo evolutivo da humanidade. Né? Isso. Isso também é no dia a dia, né? Eu tenho 2 meninas pequenas, uma de 6 e uma de 4 anos, né? E a menor de 4 anos, ela sempre está olhando para a mais velha, né? E aí
logicamente, a de 4 anos, as coisas dela não é parecida com a de 6 anos. Então ela fala, o meu não tá legal, eu não consigo fazer, porque a mais velha termina primeiro, fala, terminei, aí ela, eu não consigo fazer. E aí a gente fica estimulando, né? E aí a gente vai vendo o quanto esses estudos que a gente vai tendo no dia a dia para aplicar, também a gente aplica no nosso dia a dia na vida, né? A gente sempre estimula ela, não desiste, vai, faça o seu melhor, entrega aquilo que você consegue. E aí ela faz, a gente vai e vibra com ela, né? Pô, é isso aí, tá vendo? Você conseguiu entregar aquilo que você dispôs a fazer. Esse é o seu melhor. Então, assim, é isso que a gente tem que até estimular dentro dos times, né? Porque, assim, tem pessoas que estão ali, principalmente no início de carreira, e elas estão ali dando o seu melhor, e às vezes vem um ambiente punitivo, aquele ambiente que o cara entregou e você já fala, pô, mas isso que você fez? Pô, tá errado isso aqui. Aí o cara já vai se sentir totalmente na próxima inseguro para entregar, né? Então, assim, é nesses momentos que a gente tem que criar esses ambientes para que não esteja a cultura do medo, né? Para que as pessoas experimentem também e aprendam com os erros, não sejam punidas com os erros. Né? Levando em consideração isso aí, a gente trabalha muito com times mistos. Então, tem pleno, júnior e sênior. Aí o sênior vai lá e faz aquele código maravilhoso. Nada dá errado. O QA vai lá e testa, tudo passa. Aí o júnior vai lá e o erro explode na tela. Então, tipo, nunca ficar se comparando com o outro também, porque você está num momento da sua jornada e o outro já passou disso, já está lá longe. Até isso a gente tem que lembrar de trabalhar junto com as equipes. Isso pode ser um grande problema. Sem contar também que tem essa cultura do perfeccionismo, né, gente? Tipo, em muitos ambientes, assim, você tem que ser perfeito, que você tem que ser aquilo, o máximo, mas, na verdade, não é isso, gente. Na verdade, eu vejo, assim, que você dando o seu melhor ali. Igual a Adriana e o Everton falou aí, tem pessoas com vários níveis de experiência, e o importante ali é ela dar o seu melhor. Às vezes, o melhor naquele momento dela ali tipo, às vezes não é o suficiente, mas tudo bem, gente. Você não precisa de ser perfeito, você precisa de só fazer ali o seu melhor e aprimorar e aprender com aquilo. Acho que é isso. É verdade, né? E assim, tem um esforço da gente parecer vulnerável, né? Então, acho que a gente tem que fazer um esforço nesse sentido, né? Igual aquela frase ali, que é uma frase que a Amy Edmondson mesmo, ela sugeriu, né? A gente falar, né? Olha, eu tenho certeza que eu deixei passar algo e quero ouvir vocês. Quer dizer, a gente está admitindo um erro nosso, né? Mas com um propósito, né? De a gente colocar todo mundo ali, nós somos iguais, né? Estamos todo mundo aqui no mesmo patamar, né? Ó, Filipão. Eu ia continuar até o assunto que o Everton tinha levantado, porque eu estava dando coach para um time, né? E a gente tinha combinado a review. Então, pessoal, não se esqueça, a gente tem a review, etc. Tarará, a gente precisa apresentar o que foi feito, aquele básico da review. E um desenvolvedor me chamou em off, falando assim, cara, preciso muito conversar contigo porque eu não consegui terminar e eu estou preocupado e não sei o quê. Eu falei, mas o que houve que você não conseguiu terminar? Não, eu tive uns problemas aqui. Eu falei, não, tudo bem, cara, não tem problema não. Não tem problema não? Eu falei, não, não tem problema não. Você teve um problema, cara. Acontece. Todo mundo tem problema. Relaxa. Só vou pedir para você falar isso com o time. Depois, ele, porra, mas o time vai ficar chateado comigo. Falou, cara, todo mundo tem problema. Se você se abrir para o time, se você gerar confiança com o time vai passar a te ajudar na hora que você precisar, independente do problema que você tenha. Então, antes mesmo de você esperar chegar a review, se você tiver um problema, levanta a mão. As pessoas vão estar lá para te ajudar. Isso é um time. Então, você teve um problema em casa, você se machucou, você precisa levar sua mãe no médico, cara, não importa. Todo mundo passa por isso. Então, levanta a mão, conta com o time. Porque, bem ou mal, isso também é um formato de team building. Né? À medida que o time vai evoluindo, ele vai gerando justamente o que o Everton falou, que é a confiança. E as pessoas vão se sentindo confortáveis para se abrir. E os problemas deixam de ser de uma única pessoa. A história que eu estou desenvolvendo não é mais minha, é de todos, que é o que justamente a gente sempre busca, né? Ué, o Gandra, já puxando o seu ponto também, a faca de dois gumes, esse exemplo também, que é o seguinte, esse mesmo exemplo que você deu, se a pessoa lá no meio da sprint ou num período da sprint, ela compartilhou com o time,
o time geralmente vai estar ajudando essa pessoa também. Mas se lá na hora da demo, ela tá o sprint inteiro falando assim, não, tá bem, tô fazendo, tá terminando, aí lá na hora ela vai avisar para o time que não conseguiu também, aí é aquela questão do efeito contrário também, né? Então, assim, ela evitou, né, de falar a verdade lá atrás, aí lá na frente, quando o pessoal descobre também, fica aquele sentimento de traição de maneira geral, né? Então, assim, isso tem que ser trabalhado desde o início, né? Sim, sem dúvida. Até porque se você passa pela daily e fala, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, quando chega lá no final você fala, veja bem, cara, lembra adolescente, né, na época da escola, que passa o bimestre inteiro falando para os pais, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e o boletim chega vermelho. A Adriana balançou a cabeça ali, vocês viram, né? Então... Só que a minha realidade é um pouco diferente, porque o time de desenvolvimento que está comigo é um time que é muito novo na questão da agilidade. Eles vêm num movimento cascata muito forte por conta da empresa em si, entendeu? Então, eles estão adotando agilidade e eles estão adotando agilidade junto com o safe. Então, está sendo tudo numa porrada só. Então, tem muita gente perdida, entendeu? E aí tem toda aquela expectativa de que o cara precisa atender as coisas que estão sendo demandadas. E muitas vezes eles não conseguem, por causa da quantidade. Aí é onde surgem essas situações, entendeu? E se a gente também começar a pensar, o Management 3.0, ele promove muito isso, né? De dinâmicas para criar isso. Por exemplo, o Health Check lá, né? Onde cada membro do time é incentivado a falar como ele está se sentindo. Se você está mal, fala para o time, né? Ó, hoje eu não estou bem. Hoje eu não quero falar. Isso aí é criar segurança psicológica também, né? Se a gente parar para pensar, né? A Márcia aqui no comentário falou do Personal Maps, né, Márcia? Ah, sim. Uhum. Você gosta de fazer? Eu gosto, dá muito certo aqui. Eu fiz já algumas experiências, o time está um pouco sem conexão, meio desmotivado. E a gente gera conexão, né? Porque vê os pontos em comuns, tem coisas que descontrai também. E aí vai gerando isso que você falou, a segurança, a confiança, porque daí as pessoas vão abrindo particularidades, né, da vida ali. Enfim, é legal. É. E a gente, como agilista, não pode ter vergonha de fazer mesmo esse tipo de atividade, né? Porque o Personal Maps, essas atividades de team building, às vezes elas saem um pouco do profissional e entram no pessoal, né? Mas todo mundo gosta demais disso, né? Eu lembro um time que eu fiz o Personal Maps a primeira vez, e eu lembro de depois da dinâmica, uma integrante do time, que era arquiteta, ela me mandou um WhatsApp falando assim, olha, eu estou há 15 anos aqui e eu nunca tinha feito uma atividade como essa, né? Obrigado por fazer isso. Então, ela me escreveu para agradecer, né? Então, assim, por mais que às vezes a gente tenha que quebrar paradigmas ali na empresa, mas no fundo todo mundo gosta, né? Uhum. Isso cria conexão entre as pessoas. Isso é importantíssimo. Atualmente, nesse mundo online, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito é incentivar um happy hour uma vez por semana. Aí as pessoas saem do trabalho, né? Saem do trabalho, e entra no agendamento do happy hour e fica ali conversando sobre qualquer coisa menos trabalho, como drink e tal, tá? E conversa sobre família, sobre qualquer coisa, vai criando conexão, além das atividades de team building, outras, né? Às vezes fala de trabalho também, né, Dri? Às vezes, mas aí você volta entre um gole e outro, né? Você volta e diz, opa, vamos falar de trabalho. Dri, você conhece o Special Chat? Oi? É uma ferramenta, estou mandando no chat para vocês. É uma ferramenta para você fazer justamente essa parte de happy hour e tudo mais. Você consegue simular vários ambientes diferentes que as pessoas se juntam perto da mesa de som, perto do bar, perto da mesa não sei o que e tal. E você consegue criar grupos, por exemplo, de discussão de assuntos diversos. É bem interessante, bem legal. Eu participei de um happy hour num desse e foi muito legal. E, inclusive, o moderador,
ele pode selecionar as caixas de som, em cada uma das caixas de som ele coloca um tipo de música diferente, entendeu? E aí você pode manter uma conversa próximo da caixa de som. Quanto mais próximo você tiver, mais alta a música, e por aí vai. É bem interessante. O Gandra é o nosso mestre dos icebreakers aí, né? Eu estou usando essa ferramenta Gather aí que eu compartilhei, e ela é bem legal, porque dá para você criar um ambiente virtual, onde a gente, por exemplo, cada um monta a sua baia lá, aí tem as salas de reunião. Então, quando vai ser a dele, a gente sai lá da baia, caminha até a sala de reunião, então gera um movimento assim como se a gente estivesse na empresa, né? Porque a gente está trabalhando já aqui, sei lá, acho que 1 ano e meio, né, online, e aí foi muito legal. Aí a gente já conseguiu fazer um rap também dentro dessa ferramenta Gather aí, e a gente homologou essa semana aí pela empresa, que aqui tem ISO, né, depois que a gente testa, tal, tem que homologar, e é seguro, foi bem legal, assim, e é grátis também, depois se vocês quiserem conhecer, é bem legal. Aí dá para o pessoal criar baia, e tipo assim, eu tô na minha baia e vem uma pessoa, o bonequinho ali, meu filho, ele veio aqui um dia e falou, mamãe, você tá jogando em horário de trabalho? Eu falei, não tô, Vinícius. Aí tive que explicar para ele até participou de uma dinâmica para entender. E aí, né, como se fosse parecido com um joguinho, né, porque daí você anda, você tá na sua baia, outra pessoa vem na sua baia, então naquele momento ali só você e a outra pessoa ouve o que vocês estão falando naquele ambiente ali, né, eu quero fazer uma reunião, eu me locomovo lá para uma sala de reunião, e vai todo mundo para a sala de reunião, aí tem um ambiente lá de descontração, do cafezinho, tá sendo bem legal, assim, a gente tá curtindo. Aí eu vou fica tentar também. o tempo inteiro com isso aberto, Márcia? O time fica assim, não, quando eu tô, o pessoal fica, o meu fica mais tempo lá no ocupado, porque eu participo de mais de uma squad aqui, então às vezes eu tô no compromisso de outro. É absurdo, né? Não podia ter falado. Mas o pessoal fica, assim, aí a gente, na hora da dele, a gente vai lá, quando a gente tem... O legal, assim, né, por exemplo, com os devs, principalmente, às vezes eles têm que tirar alguma dúvida bem rápida, e antes tinha que ir lá no Gmail, marcar uma call, enfim, aí não, eles já se movimentam, vai ali na baia um do outro, já tira a dúvida, dá até para você chamar tipo uma lousa lá, sabe, como se a gente estivesse escrevendo lá no ambiente real, né, fazer um esboço, assim, é bem legal a ferramenta, assim, e aí as pessoas ficam conectadas o tempo todo, assim. Eu trabalho com essa ferramenta também, pessoal. Vou ver se eu vou ligar o outro computador ali para pegar o link. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Eu acho que a Juliane quer colaborar aí também. Só um minutinho. Eu consigo mostrar aqui, se vocês quiserem também. Vamos ouvir a Juliane enquanto isso. Diz aí, Juliane. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sim. Eu ouvi vocês comentando sobre o Personal Maps. Alguém pode me explicar o que é? Eu não sei, eu não conheço isso. Eu posso compartilhar aqui rapidinho uma tela para você ver. Eu ia falar, se alguém tiver um Personal Maps preenchido, é até mais fácil de entender. Peraí, deixa eu olhar, deixa eu pegar o link aqui, peraí. É que eu vi vocês comentando que é bem legal, né? Que ajuda a criar os relacionamentos nas equipes, mas eu nunca fiz, realmente não conheço. Então, até enquanto a Márcia vai pegando, a gente vai te explicando aqui, Juliane. O Personal Maps ele se tornou conhecido através do uso do Management 3.0. É uma ferramenta que é apresentada logo no início, né, do curso, para justamente como um icebreaker, e ele funciona muito forte como team building também. A ideia é você criar como se fosse você no centro, né, de uma figura, de um mapa, e você vai abrindo diversas áreas da sua vida. Então, você começa a falar sobre o seu hobby, sobre a sua família, sobre a sua formação, sobre seus planos futuros, e por aí vai. Aí, ó, o Felipe botou na tela. Então, a ideia é que quando você coloca isso dentro de um grupo, você passa a conhecer melhor as pessoas que estão naquele grupo. Então, por exemplo, a gente olhando o Personal Maps do Felipe, a gente sabe que a idade dele é de 33 anos, as próximas certificações dele vai ser de Scrum Master e de Product Owner, a formação dele é de administração,
mas ele já tinha feito o sistema da informação, que interrompeu, e hoje ele trabalha com gerenciamento de projetos. Então, você vai conhecendo a pessoa de uma forma ainda melhor. Só que o personal map se torna interessante também quando a pessoa se apresenta, né? Mas aí todos, por exemplo, todo mundo na equipe faria o seu e aí cada um explica o seu? Sim. Eu gosto de fazer o contrário, Juliane. Tipo, você pede o time, por exemplo, a gente senta aqui e fala o seguinte, a gente já está trabalhando junto por um tempo, né? Vamos fazer o personal map da Adriana. Então, assim, a única que não fala é ela. Então, todo mundo vai falar ali, vai colocar a idade, colocar lá quais são as coisas que ela gosta, as metas. Então, a gente vai escrever tudo. Aí, depois que passou o time box, ela vem corrigindo todo mundo, entendeu? Então, assim, fica bem divertido também. Bem maneiro engraçado, também. Dá para fazer um por semana. São as variações, né? E eu gosto também de deixar ele um pouquinho mais animado. Até peguei o meu aqui, que principalmente nesse ambiente agora que a gente está com o pessoal, né? Então, assim, eu gosto de deixar um pouquinho com foto, né? Para mostrar para a galera, assim. Porque, assim, tem gente que a gente fez um team building lá, tinha pessoas que nem tinha a câmera aberta, né? A gente falou, pô, vamos abrir a câmera, vamos mostrar um pouquinho, fala um pouquinho de você. Aí o pessoal a gente colocou fotos, então ficou bem legal, o pessoal ficou animado, foi bem mais interativo, assim, quando a gente tem essa questão também, né? Fica E é legal, a gente vai conhecendo o lado humano, né? Vai conhecendo a pessoa que existe ali, né? A gente sai de um colega de trabalho e vai para o lado pessoa. Existe uma pessoa ali que tem família, que tem desejos, anseios, e a gente vai conhecer tudo isso aí. Então a gente fortifica os relacionamentos, né? Vai gerando mais confiança, né? Que é aquilo que a gente estava falando, as pessoas vão conhecendo você, falando, pô, tive um problema com a minha filha, o cara já sabe que você tem uma filha pequenininha e tal, então assim, vai gerando aquela confiança dentro do time, né? E estreitando os relacionamentos. E a primeira vez que é feito, as pessoas aceitam bem, assim, de se sentir exposta, de estar falando da sua família, da sua vida, porque tem pessoas que são bastante, assim, tímidas, até um pouco retraídas, que talvez nem se sintam tão à vontade de falar um pouco da sua vida pessoal. Aí, na primeira vez, como que foi, assim, como que as pessoas reagiram? Ô, Juliane, você pode deixar as pessoas à vontade para falar do que elas quiserem. Eu já tipo, deve ter um mês que eu apliquei isso, mais ou menos. Tipo, vocês vão falar do que vocês quiserem que a gente conheça sobre você. Então, você pode falar de hobby, se você gosta de churrasco, de praia, de montanha, o que você quiser externalizar para nós. A pessoa fica à vontade. Entendi, deixa aberto. Uma coisa que eu fiz é assim, eu primeiro me expor, né? Então, eu preenchi o meu e assim, mostrei para o pessoal. Então o que é o Personal Maps? É isso aqui, Então onde eu moro, quais são os meus anseios, o que eu já estudei, o que eu já fiz, o que eu gosto de comer. E aí cada um fica livre de preencher o seu com as áreas que quiser. Se a pessoa não quer, por exemplo, expor a idade, é só ela não colocar ali, né? Porque não é obrigatório as áreas, né? Sim, eu entendi. Na verdade, você primeiro se expondo, eu acho que daí já quebra um pouco o gelo também. Isso. Isso, você mostra que pode ter confiança, né? Que as pessoas, você pode se sentir confiante de compartilhar coisas com aquelas pessoas e as pessoas com você. Eu fiz também no mesmo modelo do Pedro. Eu apresentei o meu para explicar a dinâmica, né, para o pessoal falando. E aí, na hora que eu apresentei, eu falei, galera, agora tem esses balãozinhos aqui que eu utilizei, mas se vocês quiserem mudar, aí pode também fazer da forma que vocês acharem melhor aí, né? Mas acaba que o pessoal acaba meio que seguindo, vai indo assim, e vai ficando bem legal a interação entre o time, assim, o pessoal teve também igual o Pedro falou, né, a gente faz uma retro depois no final do team building lá, um feedback, e o pessoal falou, também faz tempo que eu trabalho aqui no banco e nunca tinha rodado um negócio desse. E tem pessoas aqui que eu trabalho já desde a pandemia do início e eu não conhecia ele, o cara, né? Então, assim, você vai, principalmente nesse ambiente de pandemia, você vai conhecendo as pessoas. Então, isso é bem legal. Legal. E aí, isso vocês fazem dentro da Retro ou fazem fora da Retro? Eu fiz no team building. Fora. Eu marquei team building também, né? Era uma ocasião só para esse tipo de atividade. Né? E que eu aprendi com meu amigo Samuel, aqui, um papo ágil que o Samuel trouxe aí, e a gente levou lá. Retrô é diferente, né? Retrô você está procurando um ponto, assim, uma coisa para você melhorar na próxima interação, né? Não é 50 itens para você melhorar na próxima, né? Então, assim, a atividade de team building é constante, você vai
marcando um tempo, né? E até meio de surpresa também, né? Que se você marcar uma atividade dessa e falar, a gente vai fazer um personal map lá, todo mundo foge, tá? Então você tem que pegar o pessoal um pouco de surpresa também, minha opinião, tá? O pessoal foge, ninguém Eu vai. fiz um pouco disso também, eu fiz meio que um personal maps assim, direcionado numa retrô, só para vocês entenderem. Esse personal maps que eu mostrei ali agora foi quando a gente fez o curso aqui pelo Clube do Ágil com o Ricardo, né? O Management 3.0, foi a primeira vez que eu fiz na época, né? Ele deu o exemplo assim e a gente acabou fazendo o nosso, né? Cada um fez o seu. Esse assunto aí que o Gui falou referente à retro, eu cheguei a colocar um pouco do personal maps assim, junto com a dinâmica da Olimpíadas esse mês, né? Tava passando a Olimpíadas, né? Aí eu perguntei assim, mais para as pessoas se conhecerem, por mais que o time já estava rodando, a gente descobriu assim que tinha muitas, como que eu posso dizer, muitas pessoas que você nem imaginava assim que gostava, por exemplo, de skate. E aí todo mundo começou a falar assim sobre o tema, relacionados assim a Olimpíadas. E outra coisa que eu coloco também, no final disso tudo, eu ainda pedi para a pessoa colocar uma música, sabe? Uma música que representava para ela alguma coisa. Aí, no final disso, eu peguei e montei uma playlist lá no Spotify, que seria ali do time. O pessoal fica assim, gente, sempre que tem que esperar alguma coisa, um time box, a gente coloca as músicas assim, fica escutando. Aí o pessoal, essa música é de fulano, essa música é de ciclano. E, tipo, uma forma assim das pessoas interagirem. Essa playlist do time é bem legal também. Que legal. O pessoal geralmente também gosta, acha bem bacana. Legal, pessoal, deu para entender bem. Muito obrigada aí, gente, por compartilhar aí as experiências de vocês. Show. Tem um comentário da Stefania aqui também, ó. Viemos com pensamentos tradicionais de sempre ter uma autoridade falando e nós apenas consentimos, né? Acho que aquele comentário que a Adriana falou, né? É verdade mesmo, né? Você quer comentar algo, Stefania? Stefania está por aí? Stefania, estamos num ambiente seguro. Aqui nós podemos falar. Ela mandou mensagem falando que está sem áudio. Ah, tá. Então é isso. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Qual seria uma ferramenta online para fazer o personal map? Eu uso um que eu achei interessante, uma vez me sugeriram. Deixa eu jogar aqui no nosso Achei bacana também. Vou fazer com... Boa pergunta. Eu nunca tinha procurado uma ferramenta online específica para personal maps. Eu sempre usei o Miro ou o Muro. Eu usei o Miro no meu caso. Eu uso o Miro. O Miro já pode ser também, né? Ou PowerPoint. Eu gosto de usar o Miro porque eu gosto de fazer um painel do time. Então, a gente vai fazendo atividades ao longo do tempo e vai jogando lá nesse painel. Inclusive, Bacana. se chega alguém novo, já tem um painel lá, a pessoa veio da galera, faz o seu também. Então, eu uso o Miro, mas meio que vou deixando tudo nesse Miro, referente a essa parte de team build e tal. Nossa, beleza. Eu já trabalhei em times em que o time não tinha acesso ao Miro, né? Aí eu pesquisei alguma maneira de fazer, joguei no link aí. Beleza. Esse site ele tem como se fosse, ele tem vários estilos, uma roda, né, onde você gira a roleta e aí vai cair numa pergunta para a pessoa. Ou então tem um baralho, né, que cada carta faz uma pergunta para a pessoa. Ele tem o mesmo princípio do Personal Maps, vamos dizer assim, né? Bacana. Você consegue, por exemplo, conhecer os membros do time, né, através dessa ferramenta aí, wordwall.net, né? Beleza, estou acessando ela aqui. Valeu, Pedro. Obrigado, cara. Valeu, Pedro. Muito bom, cara. É uma maneira diferente, né, mais lúdica aí de fazer o personal map, mais lúdica do que já é, né? A ferramenta dá para editar? Pode falar, Everton. Não, eu tive o mesmo problema que o Pedro aí, o pessoal não podia usar o Miro, né, e a gente usou o PowerPoint mesmo no Teams, né, e aí ele é editável ali, cada um criou
Dentro do time a gente já pré-definiu ali o nome das pessoas em cada slide, e aí o pessoal foi editando ali, né? Então, assim, caso não possa usar o Miro também, o PowerPoint é uma saída aí. Dentro do Teams, né? Que ele fica editável para todo mundo ali, né? Show. Então, lembrei também uma aqui, tipo assim, não é o Personal Maps, mas assim, vai no mesmo sentido também para poder ajudar o time a se soltar um pouco, talvez até antes, você fazer alguma pergunta, qual lugar você gostaria de viajar? 2 mentiras e uma verdade. Então, isso também ajuda também o time, é tipo uma preparação também, né? Se você já não quiser começar com Personal Maps também. O time costuma gostar disso. Legal, Boa. pessoal. E se a gente pensar, né, por que é importante a gente criar esse tipo de ambiente, né? Será que vale a pena o esforço, né? Acho que todo mundo, é o que a gente falou, né? Se a gente só tem um time inovador, se eles sentem esse tipo de segurança de falar, de chegar ali numa reunião e falar, tá, mas por que a gente está trabalhando nisso, né? Faz sentido? Então, se o time não tem segurança para falar isso, eu acho que acabou a inovação, né? Por isso que é tão importante a gente se esforçar, né, nesse sentido aí. É isso aí. Juliane? Quer falar, Só uma Juliane? construção. Eu Acho que Eu esqueci de baixar. Peraí. Não, tudo bem. Também, além disso, Pedro, tem que ser algo contínuo, né? Tem que ser algo constante. Você tem que estar sempre promovendo aquilo. Inclusive, se de repente chega uma pessoa nova, se de repente chega uma direção nova, então você tem que ter cuidado para continuar promovendo isso, né? Porque é muito fácil perder também. É muito fácil acontecer alguma coisa ali e por água abaixo todo o trabalho que você construiu até ali, né? Então você tem que estar sempre continuando aquela atividade, aquele trabalho. Tem que ter uma Formar em constância. cultura, né? Exato. Muito bom. Ô Pedro, eu tô com uma pergunta interessante aqui, sabe? Como a gente, como trabalhar quando o problema é o PO, por assim dizer, a comunicação entre o time e o PO. De uma forma que você não pode chegar e falar para o PO, cara, você está se comunicando mal ou você está fazendo bobagem. Como abordar quando eu tenho uma peça central no time que o problema está em cima dele, às vezes comunicação, às vezes arrogância, sabe? Como fazer esse tipo de abordagem de uma forma segura para que não gere problema no time, e esse cara também não fique, Pedro, que é o SM, não está sabendo de nada e só está falando abobrinha, entendeu? Entendi. Eu acho assim que tratar problemas, principalmente se é uma pessoa específica, entra muito a parte do feedback aí, né? Feedback 1 a 1, né? Que é uma técnica usada, né? Então é chamar esse PO de lado e conversar com ele sinceramente, se ele é um problema, né? Ali no time, não sei o que os outros acham, mas isso é uma maneira de tratar um problema isolado. Um membro tá com uma atitude que está causando, vamos dizer assim, um impacto negativo no time, né? Então, a gente ali tentando em promover um ambiente seguro, em promover inovação, e tem um membro ali. Então, ter uma conversa com ele, talvez. Ô Pedro, você comentou uma vez comigo, eu não lembro, eu não estou lembrando a situação concreta exatamente, mas que um PO também chegou e falou uma coisa complicada com o time durante uma reunião. Deu uma, como é que fala? Chamou a atenção do time de maneira geral e que você conversou com a pessoa no one-on-one. Você lembra? Eu acho Era que de não sim. entregar? Alguns meses atrás, né? Era de não entregar? Não lembro. Tô tentando lembrar a frase. Na verdade, a gente precisa dar um feedback quando isso acontece. Independente se é o PO, se é um membro do time, se é um time líder, a gente precisa saber, né? Conversar com ele. Até porque a ideia é que não haja hierarquia, então não é porque é o PO que ele vai ser protegido ou temido por qualquer coisa.
E isso aí é algo que acho que é um desafio, né, na maioria dos times, porque as empresas têm a tendência, às vezes, do PO ser, por exemplo, da empresa, né, e o restante do time ser terceirizado, por exemplo, né? Então, cria-se a cultura de que o PO é o chefe do time, né? Então, é um desafio que muitos enfrentam mesmo, né? A gente quebrar essa cultura aí, né? E não, o PO é membro do time também, né? Ele não é o chefe de ninguém aqui, né? É um trabalho a ser feito mesmo, né? Bom. Mais alguém? Alguma colocação, gente? Só vou conduzir a gente para o encerramento do nosso evento, porque estamos no nosso time box, Pedro. Tem que fazer o papel do SM chato. Faz parte, né? Faz parte. Nem tudo são flores. Eu acho que ninguém mais... O pessoal não abriu a câmera, né? Como o Felipe e o Guilherme sugeriram aí, de todo mundo abrir a câmera para participar. Mas eu queria agradecer a presença de todos, ainda aqui como ouvintes. A Stefânia está sem som, mas abriu a câmera para nos ver aqui, se mostrar a nós aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente. Agradecer muito ao Pedro, que trouxe um tema tão relevante e conduziu a dinâmica de uma forma que todo mundo se sentiu muito à vontade, muito seguro, né, para usar o nosso tema aqui para manifestar as dúvidas, manifestar as experiências. Isso é muito bacana, a gente cresce demais quando a gente faz esse tipo de compartilhamento. E passar a palavra para o Pedro aí, para que ele possa fazer suas considerações finais. Só agradecer aí, pessoal. Para mim também foi um aprendizado enorme, né? A gente compartilhar conhecimento. Acho que é um desafio. A gente tem vários desafios, mas esse é mais um dos desafios, né? De a gente que trabalha aí motivando times, né? Engajando times, buscando eficiência e às vezes detalhes que a gente nem imagina faz muita diferença no time, né? Também aprendi muito e agradecer a participação do pessoal aí também, pelas dicas, pelas sugestões, né? Valeu, viu, Pedro? Aguardamos o próximo. Beleza. Obrigadão. Foi muito bom. O Guilherme Gomes quer dar uma palavrinha aí final. Ele tem um recado aí para nós. Faça favor, Gui, a palavra é sua. É semana que vem, Caio? Né? É semana que vem. Deixa eu confirmar aqui. Sim, semana que vem, dia 26. Pessoal, quinta-feira que vem a gente vai ter um evento diferente aqui no Clube Ágil também, o Celebration. É um MVP que a gente está fazendo, tá? Então, assim, gostaria de contar com a presença de vocês lá. A gente vai fazer uma atividade de team building meio... como é que foi? Em escala. Então, gostaria de contar com a ajuda de vocês, feedbacks, exemplos. Então, assim, a gente está preparando um monte de atividade, em teoria, interessante, tá, pessoal? Então, assim, se vocês puderem se inscrever lá, eu acho que vai ser um momento de troca legal para todos vocês, para todo mundo, né? E aprendizado também. Muito bom, muito bom. Estaremos todos aqui. O Gui, é dia 26 mesmo, quinta? Quinta-feira, Felipe. No dia da aula do PAC? O Celebration vai ser mais importante, né, Felipe? O PAC fica gravado. O Celebration a gente não pode gravar, não. Quer dizer, pode gravar e vai ficar no YouTube, pô. Uhum. Eu acho que já está respondido, tá, Gandhi? Não vai gravar, não, tá? O Celebration a gente não pode gravar. Não vai não? Para gravar, não? O Celebration, ele é a gente vai ter seguro mesmo. A gente vai fazer uma forma mais segura possível, então se ele não vai ser gravado, é só para a gente estiver presente mesmo. A gente vai tentar uma coisa diferente, tá, pessoal? A gente nunca fez dessa forma, tem várias pessoas ajudando também, então, assim, vai ser uma coisa um pouco diferente. Celebration vai ter um drinkzinho, né? Celebration vai ter drinkzinho. Está liberado. Vai ter presente, vai ter sorteio, vai ter um monte de coisas assim diferentes. Desafios. Sem spoiler, gente, sem spoiler. Só para dar o Everton resgatando.
Isso aí. Eu queria falar uma Discórdias, coisa. tudo. Marca no dia e na hora do jogo do Cruzeiro. Porque é só ter clube acha que o meu Cruzeiro ganha. É só, ué. É sorte. A gente, Que fase. a gente evita eventos em dias de jogos da Série A. Ah, não, você falou Cruzeiro, tá certo. Bom, Não, então pode. Porque aí se o meu Cruzeiro continuar ganhando, daqui a pouco nós estamos lá. O desafio é gritar gol, Caio. Aí, ó. E o desafio difícil, viu? Nossa Senhora. Muito bom, pessoal. Muito bom. É isso aí, gente. Muito boa noite para todos. Obrigado aí pela presença. E a gente se vê quinta-feira que vem. Ninguém na aula do PAC, tá, Gandra? Todo mundo aqui com a gente. E até mais. Já tomei meu esporro do Guilherme, agora vou me inscrever. Mentira, já tô. Beleza, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Descansa aí. Boa noite, hein? Boa noite, pessoal.